Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou a Giovana Teperino, integrante do PET, e aqui comigo, para fazer a sua grande estreia, está a Jennifer Cursino, a nossa nova bolsista do PET. Jennifer, quer se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes? Oi, Giovana. Oi, pessoal que está ouvindo a gente. Eu também sou bolsista do PET, e é um prazer estar aqui apresentando esse episódio com a Giovana e com a nossa convidada mais que especial, a doutora Mariana Bruce, que agora temos a honra de dizer que atua como professora adjunta em História da América 3, na nossa casa, vulgo Universidade Federal Fluminense. Se você quiser apresentar um pouco sobre seus estudos, professora. Olá, Giovana, Jennifer, muito obrigada pela acolhida tão calorosa e generosa. Estou muito feliz de estar aqui como professora de História da América, dando continuidade às pesquisas que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, inicialmente com a Venezuela, a partir da análise, da democracia participativa e protagônica, quando eu tive a oportunidade de viver um campo numa favela de Caracas para estudar a prática social dos conselhos comunais e toda a discussão em torno da democratização da democracia. E, na sequência, quando eu me dirigi para a Bolívia, me voltei para a Bolívia para pensar aí questões de maior complexidade, digamos assim, para além da democratização da democracia, como pensar alternativas antissistêmicas mesmo, A visibilidade que trouxe a eleição do Evo Morales para toda uma cosmopercepção, dos distintos movimentos indígenas na América Latina e particularmente aí essa síntese aí do bem viver, que vem dos Andes, gera uma oportunidade também, tem seus correlatos em vários outros povos, mas que ganha uma visibilidade grande nesse contexto, me chamou muita atenção e me fez enveredar aí nessa pesquisa no doutorado. Quando eu fui para a Bolívia, fui para a cidade de El Alto, vivenciei também lá a experiência junto com as juntas territoriais, dando continuidade ao estudo das organizações territoriais de base, mas pensando também questões para além da discussão da democracia. Então, hoje aqui estou me debruçando nos estudos sobre Fausto Reynaga e toda a questão dessa ideologia indianista na Bolívia, com repercussões aí também em vários movimentos sociais, e pensando a problemática do bem viver, os seus desafios diante da apropriação do Estado, como é que isso de fato se dá. Enfim, estou aí nesses processos todos. É muito legal a gente ter você aqui como nossa convidada, justamente porque são temas muito interessantes, os que você estuda, e são muito importantes para o nosso contemporâneo, justamente para a gente pensar em que mundo a gente está vivendo, qual mundo que a gente quer para o nosso futuro, quais são as respostas que a gente tem que dar, como que a gente vive, todas questões assim, muito importantes, então, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai apresentar hoje para vocês. Mas antes, a gente sempre gosta de lembrar e pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram como @PetHistoriaUF, no Twitter como @PetHistória, no Facebook como Pet História UF Niterói, e também estamos no YouTube como Pet História UF. Então, hoje a gente vai falar sobre os ocorridos da Guerra da Água, o impacto que essa guerra teve, que foi uma guerra que ocorreu em Cochabamba, na Bolívia, durante os anos 2000. E esse acontecimento é um grande marco as políticas neoliberais dentro desse país, que é um país tão rico e com múltiplas culturas, múltiplas etnias, como alguns autores gostam de chamar, um mosaico de povos que tem lá. Então é um país bem complexo
mas muito interessante para a gente pensar. Então, esse foi a Guerra da Água, né? Foi um evento importante para caracterizar uma conquista popular que teve lá contra o modelo privatizador, que culminou também já dando um spoiler aqui para vocês, mas culminou na expulsão de uma empresa chamada Águas del Tunari. E também é importante para a gente analisar o processo de ascensão do governo do Evo Morales como um primeiro presidente indígena no continente americano, né? De encontro com isso, a gente vai para a nossa primeira pergunta. Antes, eu vou contextualizar um pouquinho aqui, para você, ouvinte, entender melhor do que a gente está falando. Então, vamos voltar um pouco, pensar lá nas décadas dos anos 60, 70, 80, até chegar aqui nos anos 2000. O mundo passou por muitos processos interessantes e, ao mesmo tempo, complexos, né, que mudaram a nossa forma social de viver, de se relacionar, a nossa cultura, também mudou muito economicamente. Então, são vários os exemplos de acontecimentos durante esses períodos, mas aqui eu chamo a atenção principalmente para as agitações políticas e culturais populares que ocorreram durante a década de 60, mas também, durante essa década, a gente teve, infelizmente, uma onda de ditaduras muito cruéis aqui, especialmente na América Latina, que, por outro lado, também mobilizou, quando essas ditaduras caem, mobilizam também lutas sociais, porque o povo vai às ruas querendo os seus direitos, querendo as suas liberdades, querendo se expressar novamente. Então, voltando aqui, o nosso foco, que é na Bolívia, mesmo com suas particularidades, que sabemos que tem cada país, cada povo, cada cultura, de modo geral não foi tão diferente. Lá também a gente pôde ver esses acontecimentos de cunho social, onde o povo ia buscar pelos seus ideais, iam à luta desses seus ideais. Então, aqui eu vou citar como um exemplo, só para caso vocês tenham curiosidade de poder pesquisar depois, ou talvez até mesmo a nossa professora vai falar um pouco disso, que é uma mobilização dos povos indígenas de lá, desses povos originários, em prol desse direito deles sobre a terra, sobre viver, sobre querer poder exercer os seus direitos. Então, aqui, como exemplo disso, a gente pode citar a Federação Camponesa do Tupac Atari, que foi um movimento que procurava representar esse campesinato indígena boliviano e que levantava muito essas pautas étnicas, denunciando a exploração econômica, política desses povos indígenas, o genocídio que eles sofriam culturalmente e a descriminalização da vida política, né? Então, na Bolívia também, ao longo dessas décadas, os autores, também a Mariana vai poder falar um pouco melhor disso do que eu, chamam que durante essas décadas teve uma etnização da política, que é um processo bem amplo e complexo, para a gente falar tudo em um podcast, mas é um processo que ocorreu na Bolívia justamente desses povos irem atrás dos seus direitos, deles se colocarem nesse meio político e implementar, né, seus ideais e seus direitos. Então, ali, chegando na década de 1990 e os anos 2000, o que a gente observa é o auge das reformas neoliberais, causando um recrudescimento das desigualdades sociais, afetando diretamente essas classes populares e indígenas. Então, no auge desse período neoliberal na Bolívia, há uma tentativa de privatizar a água, e que é um direito básico, né, de todo ser humano. Então, é durante esse período que ocorre o que chamamos de Guerra da Água, nos anos 2000, em Cochabamba, em específico, mas também teve em outras localidades na Bolívia. E é nesse ponto que eu queria chegar. Professora, a nossa pergunta parte, então, desse contexto. Você teria como falar um pouco como foi essa Guerra da Água, como foi esse processo de organização popular e a importância dessa mobilização para outras questões que foram espalhando na Bolívia, por favor? Obrigada, Giovana, por uma incrível aí contextualização dessas
principalmente dessas reformas neoliberais, dessa nova conjuntura que marca também os movimentos indígenas na América Latina e que vai ter profundos desdobramentos, né? Sobretudo no que diz respeito a uma compreensão dos movimentos indígenas, principalmente ali a partir dos anos 70, né? De ir para a disputa do Estado, quer dizer... já havia um pensamento crítico no âmbito de muitos movimentos, mas que não apontavam necessariamente nessa direção, né, da disputa do Estado, da ressignificação desse Estado. Havia um acúmulo ali de práticas, né, milenares, ancestrais, que vão se atualizando, obviamente, no tempo, nas comunidades, e que servem de base, de inspiração para ressignificar a vida, né? Repensar essa estrutura moderno-colonial que é preservada pelo colonialismo interno após as independências, porque o fundamental é a gente compreender, né, que as independências que interrompem o processo de colonização não necessariamente rompem com o colonialismo. Então, o que a gente observa na América Latina é que esses estados nacionais vão se constituindo a partir de uma lógica que perpetua essa dominação de raça, essa dominação racial, supremacista, que invisibiliza a existência de povos indígenas, de povos negros, né? Com muitas consequências aí para a história de todos nós. Então, no caso mais específico da Bolívia, o que a gente vai observar assim, é que sempre houve uma insurreição, um forte conteúdo ali insurrecional, né, dos movimentos, tá? Desde antes, né, da Revolução de 52, mas que tinha como marco organizativo, por exemplo, a organização sindical. Quer dizer, nos anos 50, a gente tem um movimento de massas na Bolívia que vai se estruturar em torno, por exemplo, do sindicalismo mineiro, com proposições absolutamente radicais aí para pensar os rumos da Bolívia, né? Inclusive, dentro do sindicalismo mineiro, você tem ali, por exemplo, enquanto a maior parte dos partidos comunistas na América Latina se alinharam à Terceira Internacional e à Revolução em etapas, a gente tem ali dentro do sindicalismo mineiro a discussão sobre a revolução agora, vamos fazer o socialismo agora, né? Então, sobre inspiração trotskista, né, e tal. Quer dizer, mas a organização popular, ela se estruturava a partir de outros contornos, digamos assim, né? Evidentemente, esses trabalhadores mineiros têm uma base indígena, a gente está falando de um país que é mais de 80% indígena, né? Isso modestamente falando, né? Então, o que muda, principalmente ali a partir dos anos 70, 80, é uma etnização da política, como você muito bem colocou, que vai ressignificar essas identidades e partir delas para discutir toda uma concepção de sociedade. E aí, quer dizer, essa politização da etnicidade, ela vai trazer vários desdobramentos que vão reverberar assim, na concepção de Estado, de democracia, de justiça, né, entre outros. E isso também é acompanhado, não apenas, né, do ponto de vista da elaboração teórica, mas você vai ter movimentos insurgentes também que vão tensionar com um limite que está colocado ali de um Estado que não reconhece essas pessoas como sujeitos, né, dentro de um país, né, que ao contrário, elas seguem ali dentro de uma lógica que as invisibiliza. Então, assim, num contexto também marcado pelo recrudescimento das desigualdades, né, como vai se intensificando, né, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, né, com o neoliberalismo, com essa onda de privatizações na América Latina, e que leva a uma situação limite essas condições desiguais, aí você tem uma onda, né, de insurgências, mas que já vão partir, então, de um processo assim, de politização dessa etnicidade, né? A guerra da água, ela vai pautar a questão da água como um direito, evidentemente, em resposta a essas reformas neoliberais, mas vai trazendo esse
protagonismo indígena para um lugar de disputa, né, que até então não tinha exatamente uma organização que desse efetiva visibilidade, né, a essas premissas. Quer dizer, desde os anos 70 você já tem ali alguns ensaios no sentido da formação. Eu falei que eu estava estudando, né, o Fausto Reinaga, que é um grande, talvez o principal teórico indianista, né, nessa região dos Andes, né, especialmente na Bolívia, e que vai elaborar filosoficamente, né, politicamente, o que é esse processo de etnização da política, e que vai também fomentar a criação de um partido índio revolucionário, de exércitos, inclusive, revolucionários, que vão apostar na luta armada, mas que vão partindo desse lugar, né, dessa racialização, né, que é de fundamental importância para compreender tanto do lugar que se parte na reflexão sobre essa sociedade, quanto para os seus desdobramentos, quanto os seus projetos, né? E que não são fórmulas, não são respostas que se restringem às realidades indígenas. Eu acho que a questão que se coloca também é muito oportuna para a gente pensar, porque diante desse caos sistêmico que a gente vive, né, de uma estrutura profundamente desigual, é muito rico a gente pensar esse diálogo aí com alteridades epistêmicas, né, com outras civilizações, com outras tradições, com outras filosofias, né, com outras ontologias, e que vão oferecer alternativas, né, saídas emancipatórias distintas daquelas produzidas a partir dessa matriz moderno-colonial, eurocêntrica, digamos assim. Então, quando você tem vários ensaios já a partir dos anos 60, 70, né, de constituição de movimentos que se expressavam a partir desse processo de etnização da política, mas que estão ali tentando encontrar o seu espaço, com algumas conquistas, né? E uma tensão também muito grande no sentido disso. Tiveram alguns ensaios nesse sentido, né? De várias organizações, partidos, inclusive exércitos guerrilheiros, né? Que se constituem a partir desse recorte, né? Indígena, mas que, no contexto das reformas neoliberais, eles aí que vão ganhar uma visibilidade muito grande, né, com os processos insurrecionais. Dentro desse contexto aí que está colocado, né, a guerra da água, e não somente a guerra da água, né, mas a guerra do gás também, vai oferecendo para nós oportunidades também para refletirmos sobre a potência dessas organizações, né, e das suas formulações, porque elas são gestadas e constituídas, né, eu estudei mais especificamente a Guerra do Gás, né, que se deu ali em El Alto, que foi onde eu realizei o meu trabalho de campo. A Guerra da Água de 2000 aconteceu em Cochabamba, que é num outro departamento, mas em El Alto também aconteceu a Guerra do Gás a Guerra da Água em 2005. E são fatores muito semelhantes, porque vão denunciar o racismo ambiental dessas empresas, vão denunciar, né, o desrespeito às práticas tradicionais também do uso desse recurso, porque a gente tem um histórico, né, de omissão do Estado no sentido de oferecer políticas públicas em torno aí dos serviços básicos, essenciais do ser humano, que, por um lado, geram também uma auto-organização popular que vai garantir que as comunidades, que os pueblos, né, que as regiões possam ter acesso a esses direitos, né? Então, a água, por exemplo, tem todo um sistema, né, de poços cartesianos, enfim, que vão, de alguma maneira, sanando essa demanda ali, ainda que com todos os problemas, né, no serviço oferecido para o Estado, mas no momento em que aquilo é privatizado e você não respeita, né, essas estruturas tradicionais e passa por cima e são impostos, e aí você tem o desencadeamento da revolta, né, que vai trazer aí desdobramentos profundos, porque aí
incrementam a organização popular e que vão viabilizar cada vez mais esse entendimento de que é necessário realmente chegar nesse Estado, ocupar o Estado e, a partir dele, também garantir políticas públicas, né? Então, isso tudo vai ter como uma das suas culminâncias, né, a eleição do Evo Morales, que já representa uma via conciliatória, inclusive, em relação a setores mais radicalizados, né, desses movimentos todos, mas que vai, de fato, promover uma profunda transformação aí, né? Vai ser o primeiro Estado na América Latina a se autoafirmar como plurinacional e comunitário, que vai reivindicar saberes indígenas, ancestrais, milenares, como a própria questão do bem viver, e que vai botar isso na Constituição. Não quero dizer com isso que vai ser fácil colocar isso tudo em prática, pelo contrário, esse governo foi objeto de muitas controvérsias, e segue sendo agora, tendo à frente, né, o Luiz Arce e o Davi Choquenhuanca, né? Mas ainda assim oferecem aí uma visibilidade bem significativa, né? Não apenas aos movimentos, mas às suas formulações, a própria atuação do Evo Morales no âmbito internacional, na ONU, defendendo a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, o próprio reconhecimento da ONU em 2010 da água como um direito humano. Isso tudo é fruto dessas lutas, desse protagonismo indígena que vem pautando essas questões e vem gerando transformações no mundo como um todo, né? Portanto, não são questões particulares, né? Pelo contrário, eu acho que parte de um lugar interessante que relocaliza esse mundo moderno ocidental na sua própria particularidade, oferece outras soluções para o mundo e vai para o enfrentamento, e vai para a disputa, né? E daí acontecem algumas respostas bastante interessantes, né, para todos nós. Acho que eu já estou me estendendo demais aqui, já até me perdi da pergunta. Vamos seguir aqui no papo, na conversa, para ver o que mais a gente pode falar aí desses fenômenos. É ótimo ouvir você falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante e tem muito o que se discutir, né? E tem muito... Aconteceu na Bolívia, só que não é um movimento isolado, porque isso reflete no mundo inteiro, porque a gente fala sobre questões básicas de vida, como a água, como o gás, e como essas políticas neoliberais elas impactam, né, nessa vida. Então, observando isso, ouvindo um pouco sobre isso, a Jennifer pode fazer uma pergunta mais específica aí para a gente continuar nosso papo. Então, professora, a segunda pergunta que a gente gostaria de fazer está mais direcionada para que os ouvintes possam compreender de uma maneira mais direta como que os efeitos da privatização vai ter um impacto na vida das pessoas e como isso vai alterar a própria estrutura política na Bolívia. Então, Jennifer, eu acho que assim, esse protagonismo indígena, né, que se dá na luta contra a privatização, né, proporcionada aí por esses projetos neoliberais, ele vai trazer também um elemento muito interessante, que é não apenas a questão, né, da luta por direitos, mas da própria compreensão e concepção, né, do que seriam esses recursos naturais, entende? Que deixam, na verdade, de ser entendidos no senso comum como recurso natural, e aí volta para toda uma reflexão que vai disputar esse sentido da natureza, que aí, sim, foge de uma lógica cartesiana, dicotômica, antropocêntrica, característica desse pensamento moderno colonial, e que vai formular a partir das tradições originárias, né, ancestrais, todo um entendimento dessa natureza como parte de uma totalidade da qual o ser humano também se inclui dentro de uma lógica muito mais, digamos assim, sociobiocêntrica do que antropocêntrica, né? E a natureza como aquela que possui seus valores intrínsecos e que não está a serviço do ser humano. E, nesse sentido, ela também é concebida como um sujeito de direitos. Então, quer dizer,
A luta por direitos, ela não se restringe aos seres humanos, né? Uma pauta muito importante, né, que oriunda desses movimentos é a luta justamente para o reconhecimento da natureza como um sujeito de direitos. E aí tem todo um entendimento, né, no sentido de que a água deve ser um direito humano, o acesso à água, mas aí tem toda uma reflexão sobre como a gente se relaciona com a água, como a gente se relaciona com a natureza, né? E aí assumir uma nova postura em relação a isso. E quando a gente olha assim, para a conjuntura atual e pensando na América Latina, a gente vai observar que os povos indígenas que estão se colocando nessa disputa, né, de entendimento de mundo e que estão partindo para o Estado também, para partir do Estado promover mudanças, que vão para os fóruns internacionais e que vão disputando diretrizes globais, eles se localizam hoje talvez no lugar mais estratégico do momento atual de reprodução do capitalismo, né, que é onde se encontram as principais jazidas de minérios, né, de matérias-primas, digamos assim, que funcionam, que são a base da engrenagem desse sistema. Muito se fala hoje, por exemplo, né, da economia verde lá na Europa, né, de energias renováveis, não sei mais o que, carro elétrico, legal. Mas da onde vem a matéria-prima, né, para garantir o carro elétrico? Vem aqui das jazidas de minérios da América Latina, né? E está tudo aqui na América Latina. E quem vive nesses espaços são os povos indígenas, e aí eles vão discutir território, terra, liberdade, autodeterminação, e vão falar, não dá. Não tem como seguir essa lógica extrativista, não tem como seguir com essa lógica de crescimento econômico, de desenvolvimento. A gente tem que pensar outros mundos, tem que pensar outras possibilidades, né? O bem viver, de alguma forma, é um apontamento que busca sintetizar alguns desses princípios, né, que são dispersos, mas que vão caminhar um pouco nessa direção de pensar o mundo a partir de outros paradigmas, né? Então, essa luta contra o neoliberalismo, ela é apenas assim um fragmento, né, de uma história muito mais complexa. E a própria responsabilidade histórica, né, que vem junto com essas proposições, acaba colocando esses próprios movimentos, assim, muitas vezes numa saia justa, porque aí como dar conta disso no contexto atual, né? Essa foi uma das grandes controvérsias do governo Evo Morales, que ele é eleito, né? Ele se destaca como liderança sindical nesse contexto da guerra da água, na guerra do gás, né? Busca ali uma fórmula que tenta costurar uma aliança, né, do Ponte, da Gravata, traz o Álvaro Garcia Lineira como vice-presidente, que é um homem branco, ele como indígena, como aimara, e a partir daí dá impulso a um processo de câmbio, né, de transformações profundas, vai lá, reivindica o bem viver, promove a reforma constitucional, que quase não sai, né? Quer dizer, isso daí é um tema para a gente conversar num outro momento, mas que sai e ratifica constitucionalmente alguns desses princípios, mas e aí? Como colocar isso em prática? E esse foi o maior desafio, quando o governo se vê, por exemplo, em 2011, diante lá de Tipnis, que é uma reserva indígena, em que se coloca a necessidade da construção de uma estrada que atravessaria a reserva, e os povos originários que ali viviam começam a dizer, pô, peraí, e a autodeterminação? Esse território é nosso. E as pressões, por outro lado, né, para promover um maior desenvolvimento, crescimento e até gerar recursos, mesmo que seja com o objetivo de redistribuir riqueza. Mas, enfim, entra em contradição, né? O governo se viu muito assim, com essa necessidade imperativa de atender a uma demanda internacional, né? De escoamento de produção, de extrativismo, para financiar, inclusive, essa mudança, né, do Centro Global
da Europa para a Ásia, né, ou do hemisfério norte, assim, do Atlântico Norte para a Ásia, né, com a ascensão da China, e aí você tem todo um conjunto de reformas infraestruturais na América Latina para adequar o mercado à demanda chinesa, que traz recursos, esses recursos que precisam ser utilizados para fazer política de enfrentamento à miséria, trazer política social, mas que não consegue romper com essa lógica, né, do trator, enfim. E aí ele começa a ser muito questionado, né, por essa base indígena que é plural, que é diversa, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com isso, mas que em muitos casos chegam, inclusive, a questionar a própria condição indígena do Evo, que parte de um segmento que são dos cocalheiros, né? Que não são os cocalheiros tradicionais, são os cocalheiros que produzem coca em larga escala, dentro de uma outra lógica voltada para o mercado internacional, e aí tem, enfim, muitas discussões em torno disso. Mas eu acho que, assim, em síntese, o que a gente pode dizer é que esse protagonismo indígena na luta contra a privatização traz, assim, desdobramentos que vão muito além da resistência à perda de direitos, né, provocadas aí por esses processos neoliberais que vão recrudescer as desigualdades, né, que vão aumentar a exploração, principalmente sobre as classes populares indígenas, né, na Bolívia, e assim saem desse lugar tão somente de resistência, né, e vão também para essa ofensiva, e ganham força também na ofensiva em direção ao Estado, nessa disputa pelo Estado. Em alguns momentos vão ser vitoriosos, mas, como eu estava falando há pouco, não estarão livres, né, de controvérsias e desafios de diferentes escalas, que vão, muitas vezes, deixá-los até mesmo, né, líderes como o próprio Evo Morales em saia justa, a ponto dele sofrer um golpe de Estado e não ter tido força política para revertê-lo, né? Então, isso é muito simbólico para o que está acontecendo na Bolívia. Da mesma forma que é simbólico, né, depois do período do golpe, o MAS ter sido eleito novamente, enfim, parte de todas essas tensões que vão acontecendo, né, e dos desafios que estão colocados e, de fato, botar em prática muitos desses ideais, desses valores, dessas matrizes, que são profundamente contraditórias com essa estrutura sistêmica assim, que nos rege, mas que são absolutamente necessárias, eu diria, para a gente evitar esse colapso civilizacional e ambiental, né, que está colocado num futuro não tão distante. Quer dizer, na verdade, eu tenho falado disso, né, desse colapso civilizacional, ambiental, como se o mundo fosse acabar, e a gente vê muitos discursos nesse sentido, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o mundo vai acabar sim, mas vai acabar para os mais pobres, porque os mais ricos, e mais especificamente, né, os brancos do norte, eles vão dar um jeito de sobreviver, mesmo com o mundo completamente destruído, mas eles vão dar um jeito deles sobreviverem, né? O que está sendo colocado em pauta, na verdade, é essa ameaça de extermínio, né? Que vai impactar principalmente a vida das maiorias que estão aí no mundo. Então, é urgente, de fato, a gente impedir, a gente fazer essa disputa, né? Não apenas política ou filosófica, né? Dos sentidos da natureza e das nossas relações com a natureza, e das relações entre nós mesmos, né, seres humanos, mas ir para cada espaço mesmo que a gente ocupa para aprofundar essas reflexões e ocupar espaços e ampliar essas batalhas, né? Então, é uma responsabilidade mesmo de todos nós diante, né, dos desafios que estão colocados aí nesse tempo presente. E são muitos os desafios, né? Pensando muito aqui em tudo que você está falando, que era exatamente o que a gente queria questionar numa terceira pergunta aqui, mas você já abrangiu os nossos questionamentos muito bem, falando sobre esse sistema neoliberal, extrativista, como ele impacta, né, o mundo em que vivemos, mas principalmente para as classes trabalhadoras, os campesinatos,
os povos originários, enfim. Não, como a senhora disse também, né, que o mundo vai acabar para quem, né? Isso eu tô aqui refletindo muito agora mesmo, porque fui pega de surpresa com essa frase, mas pensando nisso, como você, assim, pensando junto mesmo, será que esses movimentos dos povos originários, essas propostas para novas formas da gente enxergar o mundo, da gente se relacionar com o mundo, porque não é só pelo que eu estudei, estudo, assim, pelo que eu vejo, não é uma forma de eu para com o mundo, é eu com o mundo, é uma forma integrada da gente viver, né? Então, é a gente reconhecer que não é só a gente que está no mundo, mas o mundo está na gente e a gente está no mundo e somos todos um só, e a gente tem que viver nessa harmonia, né, para respeitar também todos os limites que são impostos pela natureza e todas essas questões de impacto, de grande impacto, né, na natureza. Como você mesmo falou, esse neoliberalismo, ele traz as propostas deles, assim, de, tipo, vender um futuro mais verde, né, assim, com carros elétricos, com coisas sem petróleo e tal, só que eles só mudam a forma do impacto ambiental. Na verdade, são novas formas para eles continuarem lucrando em cima da gente, né, em cima da natureza, e crescerem cada vez mais e deixar nós, os trabalhadores, as bases, né, mais sucateadas mesmo, né? Então, pensando nisso aqui agora, assim, porque fui pega de surpresa com isso, você acha que essas lutas, o exemplo da guerra da água, né, que conseguiu parar uma privatização da água lá, você acha que essas lutas conseguem impactar esse sistema neoliberal? Tipo, não sei, entre aspas, assim, né, enfraquecer esse sistema, fazer com que eles repensem, porque é muito difícil a gente pensar, assim, do outro lado, né, como a gente impacta esse sistema. A gente pensa muito como ele impacta a gente. Então, porque me veio esse pensamento aqui também, não precisa ter uma resposta no ponta da língua, é só para a gente pensar mesmo junto. Então, Giovana, quando a gente vai para essa reflexão mais desafiadora, né, das estratégias antissistêmicas, como é que, de fato, a gente impacta, né, esse sistema que é tão complexo e poderoso, a gente tem que olhar, tomar cuidado com a perspectiva, né, para onde a gente está olhando, porque ao depender da perspectiva, a gente pode se desmotivar muito, né, com relação às possibilidades reais de mudança. Então, quando a gente olha para esse monstro, né, para esse sistema global, capitalista, extrativista, desenvolvimentista, produtivista, consumista e tudo mais, é muito desafiador, né, realmente. Cara, como a gente desmonta essa engrenagem? Só que a perspectiva tem que estar para um outro lado. Ao invés de a gente olhar para o gigante que está lá em cima, a gente quer acertar a cara dele para derrubar, talvez se a gente olhar para o pé, a gente vai perceber que tem um exército ali de formiguinha trabalhando para decepar aquele dedão do pé, sabe? Que quando ele menos perceber esse dedão aí saindo de cena, ele pode perder o equilíbrio e cair. Eu gosto muito dessa metáfora, porque permite que a gente olhe, lance a nossa perspectiva para esses outros mundos que já existem, né? Porque esse sistema se impõe hegemonicamente, mas ele não é absoluto. E aí, nesse sentido, nas periferias, nas margens, nas resistências indígenas, nos tecidos comunitários constituídos pelo povo preto periférico, né, pelas mulheres, assim, pensando também atravessadas aí por outras condições, né, de classe, de raça, a gente vai observando
que há uma potência ali, né, de gestação mesmo de outros mundos que vão, em alguma medida, impactar essas estruturas gradativamente, assim. Quando a gente pensa nos anos 2000, no desencadeamento da Guerra da Água, a gente vai observar que assim, um grande fator que propicia a mobilização poderosa, né, de uma cidade inteira em Cochabamba, ou no caso mais específico, por exemplo, de El Alto, quando que eu tive a oportunidade de estudar. O que a gente vai ver ali, por exemplo, que foi na Guerra do Gás, em 2003, tecidos comunitários, né, que se estruturam a partir de lógicas diferentes, né, do individualismo liberal, e que vão modificando aí, que vão dando sentido também a estruturas que muitas vezes vêm desse mundo moderno ocidental. Por exemplo, as juntas vecinais de El Alto, que funcionam assim em tese como associações de moradores, elas ganham um sentido muito diferente, porque vão ser regidas por outras lógicas, por uma outra ética, que são impactadas por esses mundos, né, que vão resistindo nas margens, nas periferias, e que em determinados momentos se tornam estratégicos assim no desencadeamento de movimentos que provocam mudanças muito mais amplas do que antes imaginadas. E no caso mais específico da Guerra do Gás, que tem como um dos estopins, né, a prisão de um jovem, né, que foi alvo de uma política de justiçamento dentro lá do Departamento de La Paz, enfim, uma discussão específica que o Estado interviu na justiça comunitária, prendeu aqueles responsáveis, né, pelo justiçamento de um crime que havia sido cometido, mas que a comunidade tinha entendido que a solução para aquilo seria uma, o Estado interviu, prendeu, e aquilo dali foi assim, é óbvio que não foi só isso, mas os tecidos comunitários foram se articulando e desencadeando também num contexto, né, já marcado pelas contradições provocadas pelas reformas neoliberais ali do governo Goni, da aumento de impostos também provocados ali pela política da prefeitura do Pepe Lúcio, né, os formulários Maia, Pai, quer dizer, já tem um contexto ali de desgaste, de efervescência, e aí você tem essa intervenção do Estado, né, numa dinâmica comunitária como um fator que vai desencadear um movimento de proporções imagináveis. O Pablo Mamani, ele fala dos microgovernos barriales, né, de El Alto, que é como vai se constituindo numa cidade que é estratégica na Bolívia, que fica a 10 quilômetros de uma das capitais da Bolívia, e que é porta de entrada para a capital, e que quando decide obstruir as avenidas e estabelecer um governo indígena, ninguém passa, né? E aí eles sufocam a capital, e isso levou à derrubada de 2 presidentes, né? Quer dizer, não é pouca coisa. E isso vem assim de tradições muito antigas. El Alto lá no século XVIII, né, com a Revolução de Tupacatari, também estava lá, no mesmo lugar de El Alto, fazendo cerco da cidade de La Paz, né, em 1781. Então, são tradições que não são estáticas no tempo, tá? Mas que se estruturam a partir de lógicas que têm a sua própria historicidade, mas que vão definindo formas de ser, de estar, de se articular, né, de construir a vida, que em momentos assim de crise como esse, né, do neoliberalismo, né, do recrudescimento das desigualdades, do aumento dos impostos, e aí aquela rede comunitária, esse tecido comunitário é acionado com uma potência muito expressiva e que, em alguns casos, traz esses desdobramentos, né, de derrubar presidente, de eleger um presidente indígena, né, de disputar uma constituição nova, disputar políticas públicas, e assim vai conquistando terreno. Quer dizer, não é do nada que um presidente começa a reivindicar o bem viver como um horizonte de sentido, que vai para a ONU defender a água como um direito humano, que vai defender a Declaração
dos direitos da natureza, como um sujeito, né, que também... Então, essa redefinição de paradigmas, ela vai acontecendo também, né? Mas agora a centralidade das lutas está nos territórios, onde essas resistências, elas ocorrem, onde a vida funciona em diálogo com um sistema que a oprime, que a silencia, que não reconhece, mas que, ao mesmo tempo, é espaço também de reprodução de outras lógicas. E você não precisa ir para uma comunidade indígena distante da cidade para aprender essas outras lógicas, né? Elas estão presentes em tantos tecidos comunitários que são, inclusive, condições de sobrevivência, né, daqueles que são mais explorados por essas estruturas. Por isso que esses vetores, né, quando vão se articulando de classe, raça, gênero, vão colocando aí determinados grupos em um lugar talvez privilegiado, digamos assim, de construção de alternativas. Então, já está em curso, esses outros mundos já existem, né? E o que você vai ter nesses últimos anos é justamente uma organização política que vai se pautar a partir dessa condição de sujeito para repensar esse Estado tal como está colocado. Quer dizer, na Bolívia já houve um avanço significativo que foi no sentido de redefinir o Estado. Quer dizer, não é mais o Estado nacional, é o Estado plurinacional e comunitário. Botou lá na Bolívia, botou lá na Constituição o bem viver, os valores andinos e originários. Quer dizer, mas há uma crítica, né? A Silvia Rivera Cusican, que fala que são palavras mágicas, que não têm efeito real, que são fetichizantes da vida, porque o Estado não dá conta de colocar aquilo em prática. Mas a luta muda de paradigma, né? Muda de patamar. Uma coisa é você partir da não existência, do não reconhecimento. Outra coisa é a coisa estar lá escrita e a gente lutar para ela ser colocada em prática. Então, são os avanços, são as conquistas, né, que vão permitindo que esses movimentos, né, que essas outras cosmopercepções, né, que essas outras possibilidades de ser e estar no mundo vão ganhando maior visibilidade, vão ganhando maior força, né? Que nos permite estar hoje aqui falando sobre isso. Quer dizer, são resistências que sempre estiveram na Bolívia, que são massacradas sistematicamente, mas hoje a gente está falando disso muito porque teve um presidente indígena que reverberou, né, essas tradições de uma forma mais ampla, né? Então, essa mudança, né, de estratégia, digamos assim, política, né, que leva muitos desses movimentos indígenas à disputa do Estado a partir dessa racialização da política, que é um fenômeno que a gente vê acontecendo aqui no Brasil. O que é a plataforma de lutas em torno da eleição de mulheres pretas, né? Que vai partir dessa condição racializada para repensar o Estado, para repensar a representação, para repensar as políticas públicas a partir desse recorte racial, né? Que não é uma questão tão somente identitária, né? Pelo contrário, que é uma questão que mexe com estruturas muito consolidadas aí desse sistema capitalista, enfim. Então, eu acho que a gente pensa esses sujeitos indígenas, né, muito nesse lugar, pelo menos eu penso muito nesse lugar de potência, né, tanto de gestação de outros mundos, né, e de vivência prática desses outros mundos, quanto de disputas, né, desse modelo moderno ocidental, né, que ainda é hegemônico, mas que vem sofrendo duros golpes. Agora, o fator mais fundamental disso tudo é que, num contexto histórico que a gente vive, nesse tempo presente, em que há uma maior visibilidade, né, dos projetos indígenas, quer dizer, hoje a gente tem essa plataforma em torno da eleição de mulheres pretas, tem também a defesa hoje da bancada do COCAR, né, que tem várias lideranças indígenas brasileiras, isso para trazendo a realidade de discussão aqui para o Brasil, né, em que esse lugar racializado é ponto de partida para a discussão política do Estado, das políticas públicas e das reformas necessárias. Você tem um cenário em que são justamente esses povos, os guardiães, né, que estão nos territórios, defendendo as condições de permanência da nossa existência na Terra, né?
e que vão ser aqueles que estarão que seguem, né, mas que estarão cada vez mais no centro dessas disputas globais. Quando a gente fala dessa economia, né, então vamos lá botar os carros elétricos, mas as jazidas do lítio estão ali na Bolívia, e quem está defendendo aquilo ali são os povos indígenas. E aí, como é que vai ser essa história? Então, tem muita luta para acontecer aí nesses próximos anos, e a luta pelo território, pela autodeterminação, né, que é acompanhada não apenas nesse sentido, né, de pensar esses espaços circunscritos, né, das territorialidades indígenas, mas como essas territorialidades indígenas extravasam também esses espaços de demarcação e vão impactar nas cidades e que vão impactar no modo de vida, né, de todos de uma forma mais ampla. No âmbito assim desse encontro, né, intercultural de diferentes tradições e que desse impacto que vão se produzindo aí novas possibilidades, né, enfim. A própria realidade de El Alto já é fruto de uma dinâmica intercultural potente. É muito interessante, por exemplo, quando você, em El Alto, por exemplo, tem uma feira que é uma das feiras mais famosas da América Latina, né, 26 de julho. E essa feira, assim, você pode chegar como turista ali, caminhar pela feira e pensar assim, caramba, isso aqui é uma feira que poderia ser em qualquer lugar do mundo, né? A despeito, assim, de ter, às vezes, uma mulher chola ali vendendo, né, com toda uma vestimenta tipicamente boliviana, indígena ali, você tem ali produtos, né, do mercado internacional, uma lógica capitalista e tal, quer dizer, que uma pessoa desatenta pode olhar e falar, isso aqui não tem nada de indígena. Mas se você chega falando aimara, se abre todo mundo que existe coetaneamente a esse moderno, né? A Silvia Rivera, apoiada nos estudos lá do René Zavaleta Mercado, ela fala de uma sociedade abigarrada, que é como se esses distintos mundos que existem dentro de um indígena, né, de um sujeito indígena, quer dizer, ele tem o mundo das suas tradições, do seu grupo étnico, né, que está ali na sua formação, mas ele também é impelido sistematicamente, né, por esse Estado a se reconhecer como boliviano, falar o espanhol, adquire, inclusive, hábitos e práticas e se insere num mercado de trabalho liberal, moderno, ocidental. Quer dizer, com isso, não significa que essas identidades cheguem a uma síntese, né? Como se elas se transformassem e chegassem numa terceira coisa, e aí você tem um mestiço. Não é exatamente isso que acontece. Na verdade, essa condição do abigarramento é uma condição em que essas identidades elas coexistem, né? E aí, dependendo do lugar onde você circula, você pode ser visto mais como um boliviano, no sentido ali colonial, tradicional, né? Ou você, nos espaços que você circula de autonomia, né? De língua indígena, de comunidades, né? Aí você vai acionar outros, quer dizer, e aí você circula por esses diferentes mundos. E o que acontece na realidade, na realidade de forma mais ampla, é muito isso, assim, nos espaços mais modernizados, né, digamos assim, por esse modelo ocidental, colonial, você tem um determinado modus operandi, as pessoas se enquadram dentro de determinadas lógicas, mas com isso não significa que elas foram completamente, né, aculturadas, assim, digamos, por essas lógicas, mas que elas também preservam outras referências culturais que vão se manifestar em outros espaços. E aí eu acho que falta a gente estudar mais esses outros espaços, conhecer mais esses outros espaços, essas outras práticas, esses outros entendimentos de mundo que estão aí resistindo há mais de 500 anos, né? E que tem essa potência justamente de preservar tradições, de preservar línguas, de preservar povos, a despeito de todos os esforços de um Estado de exterminar, massacrar, enfim, invisibilizar, né? Então, aí, então, quando a gente fala desse giro decolonial, né, dessa postura de buscar esse lugar do colonizado, né, como sujeito que produz conhecimento, que não é objeto, né, enfim, a gente vai um pouco nessa direção, né, de ouvir mais o que está sendo gestado nas periferias, nas resistências, né, nesses espaços que são espaços de encontro, espaços também de reprodução aí de outros modos, né, de outras possibilidades de ser e estar no mundo.
Muito obrigada, professora. A gente vai encerrando por aqui. É muito gratificante, muito importante também a gente trazer esses questionamentos, a gente incentivar vocês a conhecer mais esses novos olhares, esses outros olhares. E como a professora Mariana também falou, a gente ser uma formiguinha no mundo, né? Que também é o que o Tiago Ávila fala bastante. Ele é um lutador político, né? Aqui do Brasil, inclusive fica aí a dica para vocês pesquisarem ele. Ele fala bastante sobre o bem viver e luta bastante também por isso aqui no Brasil. Então, muito obrigada mais uma vez a Mariana Bruce. Foram ótimas as suas falas, muito, muito enriquecedoras mesmo. Muito obrigada, professora. Durante a sua fala, eu só consegui lembrar de uma partezinha da sua monografia que você colocou o Sterman, que ele comentava que a natureza, a Pachamama, é um organismo vivo, e o ser humano é, em certa medida, sua criatura a seu cuidado. O ser humano é, sobretudo, o agricultor, e não o produtor, ou seja, o cuidador da terra, parceiro natural da Pachamama, co-criador integral na casa comum de todos os entes. Essa frase, me marcou muito quando você respondeu as perguntas que a gente fez, a forma como as principais características sobre a guerra d'água, e a própria coordenação de como foi feita a defesa da água e pela vida, né? Que eles relacionavam a coordenadoria com a transparente, como se ela fosse transparente, horizontal, e com movimento, como se ela fosse a própria água. Queria falar sobre isso. Eu achei incrível, foi muito enriquecedor para mim, acho que para a Giovana também. Eu aprendi bastante nesse podcast. E nesse finalzinho é o momento que a gente deixa o jabá, que aqui você pode apresentar um evento que você queira divulgar, ou se você quiser apresentar alguma referência para os ouvintes que podem ter interesse no tema, que queiram se aprofundar mais. Então a gente deixa esse espacinho para você falar nesse momento. Muito obrigada aí pela oportunidade dessa conversa, também foi ótimo estar aqui com vocês. Muito bom você trazer o Joseph Sterman, né, que é também uma referência aí que buscou fazer uma síntese dessa filosofia andina depois de uma vivência de mais de 10 anos, 20 anos aí andando aí por esse mundo andino, ainda que ele parta de um lugar, né, ele é suíço, mas que buscou esse diálogo intercultural, né, que me parece ser um caminho muito potente, né, para a gente pensar aí o mundo, pensar as possibilidades futuras, né, como é que a gente depura, né, a Silvia Rivera Cusican que fala muito disso também, quando ela reivindica a identidade Tirri, né, quer dizer, como é que a gente vai depurar, né, o que tem de melhor aí em cada uma dessas civilizações, né, desses povos, dessas identidades, e encontrar não apenas uma resposta para isso, né, mas respostas no plural que estejam ainda assim convergentes no enfrentamento a esse sistema tal como está colocado, né? Porque a saída para esse sistema não é necessariamente um outro sistema, né? São outros, né? Outros mundos, um mundo que caiba a muitos mundos, né? Acho que é mais nessa direção. E aí, quer dizer, para quem quiser saber mais um pouquinho sobre a Guerra da Água, né, o Carlos Crespo Flores é uma referência importante que vem estudando essa problemática da água mais especificamente, né, tanto a Guerra da Água de Cochabamba, de 2000, mas também a Guerra da Água que teve como epicentro o El Alto, em 2005, que denunciou o racismo ambiental e que traz esse protagonismo indígena, né, nessa discussão também tão relevante para nós aqui no Brasil. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Bolívia, né, o Everaldo de Oliveira Andrade é uma referência aqui do Brasil, que inclusive foi quem escreveu ali para aquela coleçãozinha da Unesp, né, das revoluções do século XX. Tem o livrinho dele que fala sobre a Revolução Boliviana. A minha referência, né, fundamental aí para Bolívia é a Silvia Rivera Cusican, que ela tem a principal obra dela, infelizmente, não é traduzida. Na verdade, pouca coisa da Silvia Rivera é traduzida, né? A editora Elefante anunciou
no início do ano que ia traduzir 2 obras dela, mas que até agora não vi sinais de publicação, mas que estou atenta e aguardando, acho que é a Sociologia da Imagem e O Mundo Tir é Possível, são esses 2 livros, mas o clássico dela, né, Oprimidos pero não vencidos, em que ela vai falar um pouco sobre esse processo de organização política indígena, muito influenciada ali pelo movimento catarista, dentro do contexto ali das federações camponesas, e que vão contribuir de forma fundamental, né, para esse processo de etnização da política, com desdobramentos, né, evidentemente, aí para esse tempo presente, como a gente viu aí com a eleição do Evo Morales e tudo mais. O Luiz Tapias também, que é uma referência bacana do ponto de vista da discussão filosófica também sobre o Estado e sociedade na Bolívia. E no mais, aqui sigo também à disposição aí para a gente seguir trocando. Citei também o Pablo Mamani, né, dos Microgovernos Variáveis, que foi uma obra que foi muito importante para mim, que me lançou para Elauto definitivamente. Eu falei, caramba, eu quero entender esses microgovernos, quero entender o funcionamento dessas juntas vecinais, e aí fui para lá para realmente fazer esse trabalho de campo, entender essa prática social das juntas vecinais e como é que elas são ativadas nesses momentos, né, de efervescência política, com toda uma potência, né, que, enfim, teve lá os seus desdobramentos, como a gente conversou aqui hoje. Eu acho que é isso, tem muita coisa, né, mas vamos ficando por aqui e, enfim, coloco aí à disposição para seguir em diálogo com vocês. Muito obrigada aí mais uma vez pela acolhida, pela generosidade nos comentários, pela ótima mediação aqui no nosso papo. E sucesso para vocês também aí no podcast. Muito obrigada, professora. Esse é o 61º episódio do podcast de História, o episódio A Guerra da Água na Bolívia. A apresentação foi de Giovana Teperino e Jennifer Cursino. O roteiro de Giovana Teperino e Jennifer Cursino. Produção Gabriel Pequeno. Revisão e texto João Quintela. E edição de Leonardo Martins. Muito obrigada, professora.